Primeiramente, boa. Quem acordou, acordou. Bom dia para todos. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso. Bom dia. No início de 2022, após reconhecer formalmente a independência de Donetsk e Lugansk, Putin argumentou que precisava defender os cidadãos russos perseguidos em território ucraniano. Então ordenou a invasão à Ucrânia em fevereiro do mesmo ano. Assim, a Ucrânia em 2023 enfrenta uma guerra em curso com a Rússia, resultando em uma grave crise humanitária e milhões de deslocados. O país busca apoio internacional e se integra mais com a União Europeia. A situação no campo de batalha é dinâmica, com o povo ucraniano demonstrando resiliência em meio aos desafios. Para alguns cientistas políticos, o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia à Ucrânia poderia ter sido interpretado pelo líder russo como um convite à guerra contra o Ocidente, uma vez que ela ocorre em território ucraniano, e a presença de países ocidentais ali poderia deixar a fronteira russa mais exposta. A Primavera Árabe, que começou em 2007, foi uma série de protestos e revoltas em países árabes, buscando reformas políticas, sociais e econômicas. Embora tenha levado algumas mudanças de regime, como na Tunísia e na Líbia, muitos países enfrentam consequências mistas. Atualmente, alguns lugares como a Tunísia experimentam uma luta contínua por democracia, enquanto outros, como a Síria e o Iêmen, ainda lidam com conflitos violentos. Além disso, a desilusão com promessas de mudança e a ascensão de regimes autoritários em várias nações continuam a impactar a região. As consequências da Primavera Árabe incluem instabilidade política em várias nações, surgimento de conflitos armados como na Síria e no Iêmen e a ascensão de regimes autoritários que reverteram conquistas democráticas. Além disso, houve uma crise de refugiados significativa, um aumento do extremismo e a dificuldade econômica persistentes, exacerbando a insatisfação popular. Em algumas áreas, como a Tunísia, ainda há esperança de progressos democráticos, mas em muitos casos a desilusão e a repreensão predominam. Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa no Cáucaso do Sul, situada entre a Armênia e o Azerbaijão. Ao longo dos anos, tem sido centro de conflito prolongado entre esses dois países, resultando em disputas territoriais, tensões étnicas e guerras que remontam ao colapso da União Soviética. Historicamente, Nagorno-Karabakh era habitada majoritariamente por armênios étnicos, mas foi incorporada ao Azerbaijão durante o período soviético como uma região autônoma. Mesmo durante a União Soviética, a população armênia da região buscava maior autonomia ou união com a Armênia, o que gerou tensões. Quando a União Soviética começou a se desintegrar, no final dos anos 1980, essas tensões étnicas e territoriais escalaram. Em 1991, a região declarou independência como a República de Arstak, mas essas independências nunca foi reconhecida internacionalmente, e a região permaneceu oficialmente parte do Azerbaijão. Entre 1988 e 1994, a guerra entre a Armênia e o Azerbaijão resultou em cerca de 30 mil mortes e no deslocamento de centenas de milhares de pessoas. No final da guerra, as forças armênias conseguiram controlar grande parte do Nagorno-Karabakh. As várias áreas adjacentes do Azerbaijão, um cessar-fogo foi mediado em 1994, mas sem resolver a disputa de soberania. Em 2020, o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão reacendeu em uma guerra de 6 semanas, durante a qual o Azerbaijão, com o apoio militar significativo da Turquia, conseguiu recuperar grande parte dos territórios perdidos nos anos 1990, incluindo partes de Nagorno-Karabakh. Um cessar-de-fogo mediado pela Rússia foi estabelecido em novembro de 2020, resultando na presença de forças de paz russas na região e uma nova configuração do território. Em setembro de 2023, o Azerbaijão lançou uma operação militar de curto prazo que resultou na rendição das forças separatistas de Nagorno-Karabakh e na retomada completa de região. Esse evento marcou uma nova fase no conflito, com muitos armênios da região fugindo para a Armênia temendo a perseguição. Isso levou a um êxodo massivo, e o governo armênio descreveu o evento como uma potencial crise humanitária. Nagorno-Karabakh, agora sob controle total do Azerbaijão,
permanece em um ponto de sensibilidade geopolítica no Cáucaso. A comunidade internacional, incluindo a Rússia e o Ocidente, monitoram a situação com preocupação, principalmente devido ao deslocamento de civis e a questões de direitos humanos. A paz duradoura ainda é incerta e as relações entre Armênia e Azerbaijão continuam tensas. O conflito de Nagorno-Karabakh reflete a uma combinação de rivalidades étnicas, geopolíticas e históricas que continuam a mudar a região. A Palestina é uma região do Oriente Médio que tem sido marcado por um longo conflito entre israelenses e palestinos. A questão central envolve a disputa por território, incluindo a Cisjordânia e a Gaza, e a busca por reconhecimento de um Estado palestino. O conflito é caracterizado por tensões políticas, sociais e religiosas, com impactos significativos na vida cotidiana dos palestinos e israelenses. Também conhecido como Birmania, tem enfrentado uma grave crise humanitária e política, especialmente após o golpe de fevereiro de 2021, que derrubou o governo democraticamente eleito. O país é marcado por conflitos étnicos e perseguições, especialmente contra a minoria muçulmana, que enfrenta discriminação, violência e deslocamento forçado. A situação em Myanmar também a gerar preocupação internacional. Bom, tem vivido um conflito significativo, especialmente na região de Tigre, que começou em novembro de 2020. O conflito envolve o governo federal e o Partido da Frente Popular da Libertação Tigre, resultando em uma crise humanitária severa, com milhões de pessoas deslocadas e em necessidade de assistência. A Etiópia também enfrenta desafios relacionados à diversidade étnica e à luta por poder entre diferentes grupos, o que complica mais ainda a estabilidade do país. A Ucrânia ocupa uma posição geopolítica estratégica entre a Europa e a Rússia, sendo crucial na disputa de poder entre o Ocidente e Moscou. Após a Revolução de Maidan em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, uma península de grande importância militar e econômica, o que gerou tensões internacionais e sanções. A Crimeia tem uma base naval russa estratégica no Mar Negro, e sua anexação simboliza o esforço da Rússia em manter influência sobre a Ucrânia e resistir à expansão da OTAN. O conflito se intensificou com a invasão russa em 2022, aprofundando a divisão entre o Ocidente e a Rússia. A Primavera Árabe foi o conjunto de manifestações populares que aconteceram nos países de língua árabe do norte da África e do Oriente Médio a partir de 2010. Governos autoritários, truculência policial, desemprego e outras consequências da crise econômica de 2008 estão entre as principais causas da Primavera Árabe. A guerra na Ucrânia, que começou em dia 24 de fevereiro de 2022, está em seu terceiro ano. Não há uma conclusão em vista a alguns dos conflitos atuais. O cenário mais provável é de uma guerra de atrito, também conhecida como a guerra de exaustão, que se entenderia para além de 2025, com fortes baixas de ambos os lados, e a Ucrânia continua-se a depender de fornecimento de armas de aliados. A Ucrânia tenta impressionar sua contra-defesa no campo de batalha, enquanto a Rússia reivindica territórios. A Rússia está se adaptando no campo de batalha, aproveitando-se das fraquezas da Ucrânia. A Ucrânia depende de outros países para se defender. As decisões de seus aliados ocidentais definem os eventos. A Ucrânia enfrenta sua pior crise desde os primeiros meses que se seguiram à invasão da Rússia. A guerra tem consequências para o sistema de nações, como a crise internacional liberal, a intensificação da crise da globalização e o aumento dos conflitos e dos gastos em defesa.